Junho de 2017. Nas densas florestas de Vizin, nos Urais russos, um rugido começou a surgir no horizonte. O que parecia um vento forte transformou-se num monstro de ar e destruição. Um tornado em forma de cunha, tão largo quanto vários campos de futebol, avançando com fúria implacável. Árvores centenárias estalaram como fósforos. O chão tremeu e o céu ficou cinza metálico, refletindo a violência da tempestade. Radares meteorológicos registraram ventos acima de 300 km por hora, um fenômeno incomum para esta região, raramente atingida por tornados de tal magnitude. Enquanto testemunhas assistiam atônitas, o tornado de Vizin exibiu uma força que lembrava os famosos eventos em Oklahoma ou Kansas, mas no coração da Rússia, deixando uma marca indelével na memória e na terra. Vizin está localizada no Oblast de Sverdlovsk, nos Urais russos, um território que historicamente serviu de ponte entre a Europa e a Ásia. Este enclave, cercado por densas florestas de coníferas e vastos rios, testemunhou séculos de mineração e assentamentos humanos dispersos, mas raramente aparece no mapa de eventos climáticos extremos. A pequena e tranquila cidade serve como centro administrativo de uma área predominantemente rural, onde os moradores vivem em contato próximo com a natureza. As florestas fornecem madeira, os rios fornecem peixes, e no inverno, a neve cobre a paisagem com um manto silencioso que parece eterno. No entanto, junho de 2017 mudou essa percepção de estabilidade. O que historicamente era um local seguro contra tempestades violentas tornou-se palco de um fenômeno extraordinário. Ao contrário das planícies dos Estados Unidos, conhecidas por seus tornados frequentes, os Montes Urais vivenciam tais eventos de forma excepcional, tornando uma cunha de tornado em Vizin não apenas uma ocorrência isolada, mas um evento que desafia os registros climatológicos locais. A paisagem da região contribui para a natureza espetacular do tornado. Colinas onduladas, florestas que se estendem até onde a vista alcança e pequenos assentamentos humanos dispersos. Esse cenário natural, que normalmente oferece abrigo e estabilidade, tornou-se a tela sobre a qual a força da tempestade deixou cicatrizes profundas, tanto no ecossistema quanto na memória daqueles que a testemunharam. O contraste é evidente. Enquanto os grandes tornados nos Estados Unidos ocorrem em áreas abertas, onde a visibilidade permite prever sua trajetória, em Vizin, a combinação de florestas densas e terrenos irregulares transformou o tornado que se aproximava em um espetáculo aterrorizante e imprevisível, aumentando a surpresa e o espanto diante de um fenômeno que, até então, poucos esperavam ver nessas latitudes. O tornado que atingiu Vizin em junho de 2017 pertence a uma categoria conhecida entre os meteorologistas como tornado em cunha. Esse tipo de tornado se distingue por sua enorme largura, comparável ao comprimento de vários campos de futebol colocados lado a lado, e por sua aparência, que lembra uma cunha conectando o solo a um céu escuro e turbulento. Enquanto muitos tornados se apresentam como colunas finas e giratórias, os tornados em cunha exibem uma massa imponente, uma verdadeira parede de vento que pode ultrapassar 300 km por hora, capaz de nivelar florestas inteiras e levantar detritos com força devastadora. A formação de um tornado em cunha requer condições atmosféricas excepcionais. Primeiro, uma corrente ascendente extremamente forte eleva o ar quente e úmido da superfície, gerando instabilidade que alimenta a rotação. Esse ar colide com camadas superiores mais frias e secas, criando cisalhamento do vento. Uma mudança repentina de velocidade e direção com a altitude. Em Vizin, registros meteorológicos mostram que esse cisalhamento do vento atingiu níveis excepcionalmente altos para a região, mais típicos das grandes planícies de Oklahoma ou Kansas, áreas onde tornados de grande escala são mais frequentes. Comparado a tornados icônicos nos Estados Unidos, como o tornado de Moore em 2013 ou o tornado de Joplin em 2011, o tornado de Vizin surpreendeu não apenas por sua força, mas também por sua raridade geográfica.
Enquanto na América do Norte as planícies permitem que esses fenômenos se desenvolvam regularmente, nos Urais, a topografia montanhosa e as florestas densas normalmente dispersam a energia da tempestade, impedindo a formação de tornados tão disseminados. No entanto, neste caso, a combinação de ar quente continental com uma frente fria descendente da Sibéria criou a tempestade perfeita. Um funil de vento que desafiou a climatologia local. A dinâmica de um tornado em Cunha também difere de outros tornados em seu impacto visual e sonoro. A rotação maciça produz um estrondo constante, um rugido que lembra o de uma locomotiva se aproximando, enquanto a coluna de ar pode levantar poeira, galhos e até árvores inteiras, criando uma parede quase sólida de destruição em movimento. Os meteorologistas observam que esses tornados são particularmente perigosos porque sua magnitude reduz a visibilidade de seu núcleo, dificultando a previsão da trajetória e a prevenção. Em Vizin, a combinação de velocidade do vento, largura do tornado e condições locais fez deste fenômeno um estudo de caso único. Uma cunha em um ambiente florestal e montanhoso, com uma potência comparável aos tornados F3 ou F4 na escala Fujita aprimorada, e durando o suficiente para deixar cicatrizes profundas na paisagem. O dia começou como qualquer outro em Vizin, 3 de junho de 2017. O céu estava parcialmente nublado, com uma sensação de umidade que anunciava a chegada de tempestades. Perto do meio da manhã, sensores meteorológicos começaram a registrar aumentos incomuns na velocidade do vento e flutuações na pressão atmosférica, indicadores precoces de uma possível tempestade severa. Radares locais mostraram nuvens cúmulos-nimbus de rápido desenvolvimento vertical, algumas atingindo mais de 12 quilômetros de altura, um sinal claro da energia acumulada na atmosfera. Por volta das 15 horas, os primeiros tornados menores começaram a se formar nos arredores da floresta, pequenos vórtices que chamaram a atenção dos meteorologistas, embora ainda não representassem uma ameaça significativa. Era por volta das 16 horas, quando a cunha do tornado começou a se desenvolver com força extraordinária. Testemunhas descreveram como um rugido crescente emergiu do horizonte, um som metálico constante que anunciava a chegada da coluna de vento mais destrutiva que a região já vira em décadas. A trajetória inicial do tornado moveu-se de sudeste para noroeste, atravessando áreas densamente florestadas. Registros de radar Doppler indicaram ventos sustentados superiores a 300 km por hora. Com rajadas superiores a 330 km por hora. A largura do funil atingiu 700 metros em seu pico, comparável a vários campos de futebol alinhados, e a duração estimada do evento foi de aproximadamente 45 minutos, um tempo excepcionalmente longo para um tornado dessa magnitude na Rússia. Testemunhas locais relembram cenas quase cinematográficas. Árvores centenárias arrancadas, telhados de cabanas voando pelo ar e colunas de poeira e detritos girando em um redemoinho aparentemente incontrolável. Alguns moradores se refugiaram em porões improvisados ou em rios próximos, enquanto outros permaneceram paralisados pelo choque. As autoridades locais emitiram alertas por rádio e redes sociais, mas a velocidade com que o tornado se formou deixou pouco tempo para uma evacuação eficaz. No final da tarde, o tornado enfraqueceu lentamente ao atravessar uma área mais alta e montanhosa, deixando um rastro de árvores caídas e solo arrancado. Relatórios iniciais de meteorologistas indicaram que, embora não tenha havido mortes humanas, os danos ecológicos foram significativos. Grandes extensões de floresta foram queimadas, a vida selvagem foi deslocada e ecossistemas temporários foram destruídos. Comparativamente, este tornado foi classificado como F3 a F4 na escala Fujita aprimorada, comparável a tornados que devastaram cidades nos Estados Unidos, mas ocorreu em um ambiente muito mais isolado e natural. O tornado de Vizin não foi simplesmente um evento destrutivo.
Foi um fenômeno excepcional que desafiou as expectativas de meteorologistas e climatologistas. A Rússia, e a região dos Urais em particular, fica fora do que é conhecido como o beco dos tornados da Europa e da América do Norte. Embora esses vórtices violentos sejam frequentes nas planícies dos Estados Unidos, sua ocorrência em Vizin é extremamente rara. Registros históricos mostram que tornados de alta intensidade nessa região ocorrem no máximo uma vez a cada poucas décadas. E tornados do tipo Cunha, com largura superior a meio quilômetro, são praticamente desconhecidos. Além disso, o contexto meteorológico contribuiu para sua singularidade. A colisão entre uma massa de ar continental quente e uma frente fria descendente da Sibéria criou uma instabilidade atmosférica excepcional, com cisalhamento do vento superior a 20 metros por segundo, níveis normalmente associados às grandes planícies da América do Norte. Essa combinação produziu um tornado com ventos sustentados de 300 km por hora, um alcance raramente registrado nessa latitude e altitude. A duração também foi notável, quase 45 minutos, muito mais do que a maioria dos tornados europeus e russos, que geralmente se dissipam em minutos. Outro aspecto que surpreendeu os especialistas foi o formato e o comportamento da cunha. Em seu núcleo, o tornado exibia uma rotação extremamente organizada e estável, com um diâmetro máximo de 700 metros, tamanho que o comparava a alguns dos tornados mais destrutivos da história dos Iceniwa, como o tornado de Moore em 2013. Essa magnitude e estabilidade, combinadas com a presença de colinas e florestas densas, desafiavam a compreensão tradicional. Normalmente, a topografia irregular dos montes Urais dispersa a energia dos tornados, impedindo-os de atingir tais dimensões e duração. Testemunhas até descreveram fenômenos incomuns dentro da tempestade. Relâmpagos constantes, nuvens de poeira e madeira flutuante que pareciam flutuar antes de serem sugadas para dentro do funil, e um rugido quase contínuo que se tornava mais alto à medida que o tornado avançava. A combinação de tamanho, velocidade, duração e localização geográfica tornou-o um evento extremamente raro, posteriormente estudado em conferências meteorológicas e relatórios especializados. Em suma, o tornado de Vizin não impactou apenas o terreno, desafiou o que antes se pensava ser possível em termos de tornados na Rússia. Foi um lembrete de que a natureza pode, em condições extraordinárias, produzir eventos que excedem até mesmo os padrões das regiões mais propensas a tempestades extremas. A raridade do fenômeno amplia sua importância científica e deixa um legado duradouro na memória coletiva daqueles que o testemunharam. O tornado de Vizin deixou um rastro silencioso, mas profundo. Ao contrário dos tornados urbanos que arrasam prédios e estradas, esse fenômeno atingiu principalmente as antigas florestas dos Urais, onde as árvores caídas formavam tapetes de madeira e galhos retorcidos. Relatórios florestais subsequentes contabilizaram hectares inteiros de coníferas e bétulas caídas, algumas com mais de 100 anos. Esse tipo de devastação não apenas altera a paisagem visual, mas também altera a estrutura do ecossistema. Habitats são destruídos, áreas de alimentação e abrigo são fragmentadas e os ciclos de vida das espécies locais são interrompidos. A vida selvagem local também sofreu. Animais como veados, raposas e aves migratórias foram deslocados ou mortos pela força do vento, enquanto rios próximos sofreram um aumento temporário de sedimentos devido à erosão causada pelo arrancamento de árvores. Especialistas enfatizaram que a regeneração florestal pode levar décadas, um lembrete de como um único evento extremo pode alterar o equilíbrio ecológico da região por gerações. Quanto à população humana, os danos foram mínimos em termos de vítimas diretas, devido ao fato de a maioria dos assentamentos ser dispersa e rural. No entanto, testemunhas descreveram cenas de terror. Telhados arrancados, veículos capotados e pequenas estruturas de madeira destruídas. Embora não tenha havido registro de mortes,
houve vários ferimentos leves e traumas psicológicos, especialmente entre aqueles que testemunharam a força do tornado de perto. A percepção de segurança, antes confiante, foi abruptamente destruída, lembrando a comunidade que a natureza pode surpreender mesmo em lugares remotos. Comparado aos grandes tornados nos Estados Unidos, onde a infraestrutura urbana amplifica a tragédia humana, o tornado de Visin foi devastador sobretudo para o meio ambiente, demonstrando que o poder da natureza nem sempre se mede em danos materiais à sociedade, mas também em sua capacidade de transformar ecossistemas inteiros. A floresta, que testemunhou séculos de história, ficou marcada por cicatrizes profundas, um lembrete de que eventos climáticos extremos afetam não apenas as pessoas, mas também o próprio tecido da vida que nos cerca. Imaginemos por um momento que o tornado Visin, aquele monstro de vento que varreu as florestas dos Urais em junho de 2017, tivesse decidido mudar sua trajetória, rumo a um assentamento urbano próximo. Em vez de se deslocar sobre árvores e rios isolados, sua força teria se espalhado sobre ruas, prédios e a população concentrada, transformando o fenômeno meteorológico em um desastre humano de proporções inimagináveis. As cidades da região, embora modestas em tamanho em comparação com as metrópoles da Europa ou da América do Norte, apresentam estruturas densas, casas de madeira, prédios de tijolos e alguns complexos industriais dispersos. Um tornado em cunha como o de Visin, com 700 metros de largura e ventos sustentados de 300 km por hora, teria queimado telhados, fachadas, veículos e linhas de energia em questão de minutos. A força do vento não apenas teria virado carros e arrancado árvores urbanas, mas também teria destruído estruturas mais resistentes, criando detritos voadores capazes de causar ferimentos fatais a qualquer pessoa em seu caminho. O caos inicial teria sido imediato. Os sistemas de alerta, embora ativos, teriam apenas alguns minutos para notificar a população. Sirenes, mensagens de rádio e redes sociais teriam alertado os cidadãos sobre a aproximação do tornado, mas a velocidade e a amplitude do fenômeno teriam reduzido drasticamente o tempo de reação. Escolas, hospitais e locais de trabalho, se estivessem em seu caminho, estariam em extremo risco. Até mesmo porões e abrigos subterrâneos, embora oferecessem proteção parcial, poderiam ter sido comprometidos se o tornado carregasse detritos pesados ou afetasse o fornecimento de energia e água. Perspectiva ecológica. O impacto urbano teria sido igualmente devastador. Parques, jardins e pequenas reservas naturais localizadas dentro e ao redor da cidade teriam sido devastados. A vida selvagem urbana, pássaros, pequenos mamíferos e animais domésticos, teria enfrentado um risco letal. A combinação de detritos, vento e chuvas fortes teria gerado micro-inundações e perturbações temporárias nos cursos d'água, aumentando a possibilidade de deslizamentos de terra e erosão em áreas inclinadas. A recuperação ecológica em um ambiente urbano é complexa. Reconstruir parques, reflorestar e limpar rios urbanos pode levar anos, afetando não apenas a biodiversidade, mas também a qualidade de vida dos moradores. Se projetarmos números com base em tornados históricos de intensidade semelhante nos Estados Unidos, um evento dessa magnitude em uma cidade russa de médio porte poderia ter deixado dezenas de mortos, centenas de feridos e milhares de desabrigados. Os danos materiais poderiam chegar a centenas de milhões de dólares, considerando a destruição de residências, infraestrutura pública e privada, e a interrupção de serviços essenciais, como eletricidade, água e telecomunicações. Além disso, a resposta à emergência teria sido complicada pelo relativo afastamento dos principais centros urbanos, dificultando a chegada imediata de equipes de resgate, hospitais móveis e recursos logísticos. O impacto psicológico também teria sido profundo. Testemunhas que sobreviveram à tempestade teriam enfrentado traumas severos. Ansiedade pós-traumática, medo de futuras tempestades
e uma sensação de vulnerabilidade às forças da natureza. A perda de casas e pertences cria um impacto emocional que pode persistir por anos, afetando a coesão social e a estabilidade de comunidades inteiras. Escolas e centros comunitários teriam se tornado abrigos temporários enquanto a sociedade começava a processar a magnitude da tragédia. Um tornado em Cunha em um ambiente urbano também teria apresentado comportamento inesperadamente destrutivo. A interação do vento com edifícios e estruturas poderia ter gerado turbulência complexa, alterando a direção do fluxo de ar e multiplicando os danos em áreas que inicialmente pareciam seguras. Os destroços se tornariam projéteis perigosos, capazes de perfurar paredes, quebrar janelas e destruir veículos estacionados. Simplificando, um tornado da mesma magnitude que o Visim, mas sobre uma cidade, teria transformado um evento raro em um desastre catastrófico de larga escala, destacando a vulnerabilidade dos assentamentos humanos diante de forças naturais extremas. Mesmo em termos de planejamento urbano, este cenário hipotético revela falhas e desafios. Os edifícios não são projetados para suportar ventos sustentados superiores a 300 km por hora. E os sistemas de emergência são normalmente voltados para tornados de menor intensidade ou tempestades locais. A combinação de estruturas vulneráveis, densidade populacional e falta de abrigos reforçados torna as pequenas cidades alvos perigosos quando fenômenos incomuns como o tornado Visim ocorrem fora de sua faixa de frequência habitual. Além disso, as mudanças climáticas e o aquecimento global podem aumentar a probabilidade de eventos como este se repetirem em regiões tradicionalmente seguras. O que parece remoto hoje pode não ser amanhã. Massas de ar quente, padrões de pressão alterados e uma maior incidência de tempestades extremas podem permitir que tornados em Cunha, antes raros nos Urais, ocorram com mais frequência ou intensidade. Este cenário hipotético não serve apenas como um alerta, mas também como um incentivo para rever os protocolos de emergência, reforçar as estruturas e conscientizar o público sobre a natureza imprevisível dos eventos climáticos extremos. Imaginar o tornado Visim sobre uma cidade próxima revela a fragilidade da vida urbana diante das forças da natureza. A combinação de destruição física, impacto ecológico, deslocamento populacional e trauma psicológico teria transformado o evento em um grande desastre, comparável aos tornados mais devastadores dos Estados Unidos, mas em um contexto onde a preparação e a experiência com esses fenômenos são mínimas. Este exercício hipotético ressalta a necessidade de respeito e previsão diante da natureza, lembrando que a força do vento não distingue entre florestas e cidades. Onde quer que a atmosfera se alinhe de forma extrema, o resultado pode ser tão devastador quanto inesperado. O tornado de Visim, um fenômeno inesperado nos Urais, nos lembra que a natureza não reconhece fronteiras, mapas ou previsões. Em questão de minutos, uma rajada de vento pode transformar florestas centenárias em escombros e deixar cicatrizes invisíveis na memória de quem a presencia. Este evento excepcional e raro desafia nossa percepção de segurança, mostrando que mesmo os lugares mais isolados podem ser palco de forças extremas, além do controle humano. Além dos danos materiais ou ecológicos, o tornado nos obriga a refletir sobre nossa vulnerabilidade ao clima e como a intersecção entre ar, pressão e umidade pode produzir violência natural em sua forma mais pura. Ele nos lembra que a previsão do tempo e o planejamento urbano são vitais, mas que sempre haverá fenômenos que transcendem registros históricos e estatísticos. O tornado Visim não deixou apenas um rastro de árvores caídas e terra arrancada. Ele deixou uma mensagem clara. A força da natureza é absoluta, imprevisível e implacável. E nossa única defesa é respeitá-la, estudá-la e aprender com ela antes que ela nos lembre de seu poder novamente com um rugido implacável.
Se você quiser continuar explorando os fenômenos mais extremos, ver imagens inéditas e aprender análises detalhadas de tornados ao redor do mundo, inscreva-se no nosso canal Tornado Extremo. Cada história, cada tempestade, é uma lição sobre a força imparável da natureza.